Oi, gente! Na nossa aula passada, nós vimos dois tipos de conhecimento, não é isso? O senso comum e o conhecimento científico. Nós vimos a diferença básica dos dois. Mas para a gente aprofundar mais ainda nesse assunto, nós vamos discutir os outros tipos de conhecimento. Mas primeiro, o que seria conhecimento, né? Conhecimento seria o modo que a gente apreende a realidade, não é isso? Tudo que a gente observa na realidade e consegue interiorizar como sendo certo ou errado. Mas além do senso comum, que também é conhecido como conhecimento empírico e o conhecimento científico, nós temos outros tipos de conhecimento, que seria o conhecimento mítico, que vem daquela história lá da Grécia Antiga, dos mitos, que eles buscavam aprender, né? Vamos colocar assim, explicar os fenômenos da natureza a partir dos deuses, que seria essa mitologia no geral, onde eles buscam explicar fatos que eles ainda não conheciam como uma história totalmente imaginária, lúdica. E além desse conhecimento mítico, nós temos o conhecimento religioso. O conhecimento religioso é o quê? Aquilo que a minha religião diz que é certo. Então, por que a gente não julga o conhecimento religioso sendo certo ou errado, ou nenhum outro tipo de conhecimento? Porque é aquilo que eu tomo como verdade. Então, o conhecimento religioso, ele vem dessa parte de que o que eu prego, o que é pregado para mim, diante da minha religião, é o certo. Lógico que a gente tem algumas partes em comum de todas as religiões, que seria não matar, não roubar, essas outras coisas. Mas algumas particularidades a gente vê no conhecimento religioso e todos eles são válidos, certo? Então, nós já vimos o senso comum, que seria o conhecimento empírico, o conhecimento mítico, que seria a mitologia, o conhecimento religioso, e nós temos o conhecimento científico, que é essa diferença que a gente vê de todos eles, que eles precisam passar por um método científico para ser comprovado. O que é isso? Ele precisa ser estudado, ele precisa ser revisto e ele precisa ter comprovação. Então, nós temos 4 tipos de conhecimento, não é isso? O senso comum ou conhecimento empírico, que é aquilo que a nossa cultura diz pra gente que é certo, que é aquilo que a gente vive e que a sociedade te diz que é certo, mas que não tem comprovação científica. Nós temos o conhecimento mítico, que seria essas explicações fantasiosas da realidade. Nós temos o conhecimento religioso e nós temos o conhecimento científico. E tem mais um, que seria o conhecimento filosófico. O que seria esse conhecimento filosófico? A tradução, vamos colocar assim, da reflexão que os filósofos faziam com a vida, né? Pela vida. Então, o que isso quer dizer? Então, o pensamento filosófico, o conhecimento filosófico seria desse debate do que é certo e do que é errado. Então, desses 5 tipos de conhecimento, a gente tem apenas um comprovado cientificamente, que é o conhecimento científico. Os outros 4 são válidos, porque é o que a gente vive, que é o que a gente traz para a nossa realidade. Mas comprovado cientificamente, com provas e tudo mais, nós temos apenas o conhecimento científico. Lembrando que todo tipo de conhecimento é válido, certo? E que a gente não pode julgar o que o outro conhece, o que o outro sabe, porque existem conhecimentos diferentes, mas que todo mundo tem conhecimento.